Graça e paz, amados. Deus abençoe vocês, com saudades, né? Semana passada não foi possível fazermos a live na segunda-feira e fiquei com meu coração apertado de não estar com vocês aqui nesse dia, né? O nosso dia, o nosso encontro. E assim, estou muito feliz porque mesmo apesar de muitas batalhas, o Senhor tem nos dado a vitória por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, você que está entrando aqui, que está chegando, não é? Eu vou pedir para você, por favor, compartilha esta palavra, abre uma sala aí no seu Face, começa a marcar os seus amigos, os seus irmãos, as pessoas que precisam ouvir uma palavra que vem do coração de Deus, sempre uma revelação fresquinha do céu para as nossas vidas, porque Deus tem poder, todo o poder para falar, para agir, para realizar. Amém? Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra hoje. Então você já vai compartilhando, vai enviando essa palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês a palavra que está em 2 Crônicas, capítulo 31. Se você quiser acompanhar também no livro de Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18. Enfim, vamos ler aqui por 2 Crônicas, capítulo, 32. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1. Vou pedir para alguém aí do nosso ministério, ou pode ser qualquer outra pessoa que estiver já aí, colocar para mim essa passagem aí nos comentários. Amém? Conto com vocês aí para estarem participando e colaborando comigo aí. E conforme Deus for falando, eu gosto que vocês interagem, coloca aí, participem, não é? Dê o seu testemunho e anota as estratégias de Deus nessa noite. Amém? Nós vamos falar um pouquinho de batalha espiritual. Então, 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, é isso mesmo, fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, acampou-se e intentou contra ela, para tomá-la para si. Tomá-la para si. Eu acho engraçado, queridos, eu acho bem interessante quando na palavra de Deus é muito bem aqui escrito e bem explicado que foi depois dessas coisas e da fidelidade. Que coisas e que fidelidade? O rei Ezequias, se você voltar os capítulos aí, de 19 a 31, você vai ver grandes reformas que Ezequias fez em relação à obra do Senhor, à casa do Senhor, às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Então, acertando muita coisa errada que havia acontecido, resolvendo muita problemática no reino, aleluias, principalmente em relação ao reino de Deus, às coisas de Deus. E claro, a Bíblia exalta não só o trabalho de Ezequias, mas a sua fidelidade para com Deus. E aí, se nós formos olhar isso tudo, nós vamos dizer assim: bom, agora é hora dele descansar. Trabalhou tanto, se esforçou tanto, foram tantas batalhas, tantas guerras, tantas lutas, foi tão fiel a Deus, procurou se corrigir, acertar tantas coisas. Era para agora ter o quê? Um período de refrigério, um período de descanso, um período até mesmo de férias, não é? Nós, carnais, pensando assim. Mas o inimigo das nossas almas não se dá por vencido. É o Senhor quem vence ele. E glória a Deus por isso. Diz a palavra do Senhor que Senaqueribe, ele veio para entrar em Judá
e acampou-se lá dentro para, então, estrategicamente, com o seu grande exército, assolar Judá inteiro, destruir, chegar a alcançar a Jerusalém e tomar para si aquilo que era promessa e propriedade exclusiva de Deus e do povo dele. E a palavra do Senhor diz que Ezequias toma conselho com os seus príncipes e com os seus varões. E aqui eu já quero deixar uma estratégia para você. Quando você sentir-se acuado, quando você visualizar, discernir uma batalha espiritual, rapidamente procure ajuda. Rapidamente procure os seus príncipes. Quem são os seus príncipes? Pessoas de autoridade, pessoas que você confia, pessoas que têm autoridade no reino espiritual, pessoas que você confia, pessoas que têm patente no mundo espiritual. Entenda isso. Ele procurou os guerreiros valentes, os príncipes, e contou o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor disse que Ezequias recebeu conselho e juntos receberam estratégia e tiveram a brilhante ideia de taparem as fontes das águas. Por quê? Porque eles disseram assim: por que os nossos inimigos vão entrar e vão beber das muitas águas nossas e se fortalecerem, com mais tempo para guerrear contra nós? Então nós vamos começar a enfraquecê-los, já tampando as águas, não só as de fora, mas os ribeiros que passavam, o ribeiro que passava por dentro. Assim eles não vão ter água, não é? Por quê? Porque eles estavam cercados, eles não podiam nem sequer pedir ajuda de fora para alguém vir socorrê-los, porque estrategicamente Senaqueribe com seu grande exército tinha acampado ali, ninguém entrava, ninguém saía. Nada entrava e nada saía, não tinha escapatória, não tinha saída para Ezequias e o povo de Deus. A verdade é essa. Sabe aquela situação que você olha assim e fala: não tem jeito, não vou ter saída, não tem como agora, não vai ter como essa situação mudar, não tem como essa situação mudar, não tem meios. Você olha para um lado, você olha para o outro e você está cercado. Você não vê saída. Você não vê saída. E você olha diante dos seus inimigos e você atemoriza porque eles são mais fortes, eles têm mais armas, eles estão equipados, eles estão comunados. Então você não tem como. Não tem como. Mas ele procurou ajuda com os seus príncipes, com os seus varões. Procurou conselho, porque a palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu amo esta palavra. Na multidão de conselhos há sabedoria. Procure ser uma pessoa que escuta outros. Procure ser uma pessoa que ouve conselhos. Não qualquer conselho de qualquer pessoa, mas pessoas que oram, que buscam junto com você, que estão alinhados. Pessoas de Deus. Porque com certeza Deus vai usá-las para te dar uma direção. E a palavra do Senhor diz que eles tamparam as águas ali, e ali eles conseguiram o quê? Conseguiram prejudicar um pouco o seu inimigo, porque os inimigos não tinham água. Não tinham água. Então Deus começou já a dar estratégia para eles ali. Você precisa buscar estratégia. Deus vai te dar estratégia em meio à guerra. Em meio à batalha, Deus vai te dar estratégia. Não procure sair guerreando ou batalhando em uma guerra, em uma batalha, sem antes consultar ao Senhor. Sem antes você consultar a Deus. Toda vez que Israel estava cercado por seus adversários, por seus inimigos, Deus os alertava e por vários meios, e sempre eles consultavam a Deus, perguntando para Deus o que eles deveriam fazer. Qual seria a estratégia? Devemos subir contra eles, Senhor? E o Senhor dizia: sobe,
porque eu serei com vocês. E eles venciam a batalha. Outras vezes o Senhor dizia, não suba, vocês não vão subir. Eu vou dar uma outra estratégia. E assim o Senhor passava a estratégia para eles, muitas vezes, até mesmo de rodear o inimigo por detrás, e ali armar uma cilada, e eles venciam as batalhas. Por quê? Primeiro, porque buscaram a Deus. Segundo, porque ouviram conselhos. E terceiro, porque obedeceram à direção de Deus. Então, você precisa começar a anotar essas estratégias. E muitas vezes, perdemos batalhas porque queremos irmos para a guerra, para a batalha, confiando em tudo aquilo que já aprendemos, confiando em tudo aquilo que já vivemos em batalhas. Então, muitas vezes nós nos sentimos já assim, já capacitados demais para enfrentar mais uma, é só mais uma. E muitas vezes, essa mais uma só que você não valoriza é que pode ser a sua derrota, porque você não buscou direção e estratégia de Deus. Não buscou. Então é importante você entender isso. Seja qual for a batalha, pare, tenha um tempo de busca de Deus. O que você deve fazer? Qual é a estratégia? Outra estratégia que ele teve foi de restaurar o muro que estava quebrado. E eu vejo aqui hoje, nós trazendo para o nosso contexto hoje, para nós irmos para uma batalha, nós precisamos fechar as brechas. Você precisa fechar a brecha. Você precisa colocar o seu coração, a sua vida diante do Senhor e perguntar para Deus se há alguma coisa em você aonde o inimigo pode usar como plataforma para te atacar. Uma falta de perdão, algum pecado, alguma situação na sua vida aonde o inimigo pode usar para te dardar, para te atingir com uma flecha mortal. A palavra do Senhor diz que ele restaurou o muro quebrado. A palavra do Senhor faz questão de dizer que o muro estava quebrado. Mesmo depois de tantas as reformas, de toda a obra que tinha sido feita, tinha ficado um muro quebrado. Eu acho muito interessante essa expressão. Então, queridos, começa a orar e buscar de Deus, você que está em batalhas. Deus, existe um muro quebrado? Existe algo quebrado em minha vida? Existe algo quebrado nessa situação que precisa ser feito? Uma reforma, uma restauração? Precisa ser fechado, tapado? Aleluias. E a palavra do Senhor diz que não parou aí as estratégias. Não pararam aí as estratégias. Ele levantou torres. Torres, presta atenção, torres. Para que a gente tem uma torre? Normalmente uma torre é uma torre de vigia, uma torre de identificação. A palavra do Senhor diz que ele levantou torres. E eu vejo aqui hoje, trazendo para o nosso contexto hoje, eu vejo que levantar torres é levantar vigias, levantar intercessores pela batalha. Intercessores por sua vida, intercessores pelo seu povo, intercessores pelo seu ministério, pela questão em si, aonde há riscos. Pessoas que vão estar verdadeiramente dando cobertura espiritual. Pessoas que vão estar recebendo visões, revelações, mais ainda de ataques, de estratégia, de armamento, enfim, de tudo que se relaciona à batalha que está ali para acontecer. Você precisa levantar torres de vigia. Você precisa levantar vigias. Você precisa levantar intercessores, guerreiros que vão batalhar no mundo espiritual. Por sua vida. Que vão entrar na batalha com você, te dando cobertura por sua vida nessa guerra. Não entra na batalha sozinho, levante torres, levante vigias, levante intercessores, começa a acionar pessoas, dizer, eu estou em batalha, preciso que você entre em batalha, preciso que você entre na torre de vigia, preciso que você guarde a minha vida, preciso que você vigie por onde o inimigo está intentando, porque enquanto você batalha, o seu vigia está atento às manobras dos seus adversários.
E não pararam aí as estratégias. Diz a palavra do Senhor que ele levantou outro muro. Além dele reparar o muro que estava quebrado, ele levantou um outro muro, que é bastante interessante. Faz questão de dizer que ele levantou um outro muro para o lado de fora. Olha os detalhes. Levantou um outro muro para o lado de fora. Então vamos entender aqui, ok? Havia uma batalha para ser travada, não por desejo deles, mas porque o adversário veio contra eles. Eles queriam paz, mas o adversário não queria dar paz a eles. Veio e entrou. Ele entrou. Ele foi ousado e entrou com seu exército numeroso em Judá para tomar posse de toda aquela terra e daquele povo. E a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Ezequias fez foi procurar conselho com seus conselheiros. Porque na multidão de conselhos há sabedoria, para toda e qualquer coisa. Vou repetir, para toda e qualquer coisa. Para toda e qualquer coisa, busque conselho de Deus, busque conselho com o Espírito Santo, busque conselho com homens e mulheres de Deus, que andam segundo a palavra de Deus. Porque na hora que abrirem a boca, vão falar segundo a palavra de Deus com você. E Deus vai usá-los para te dar a orientação, direção e estratégia. Aleluias. Do que fazer nesse momento. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que ali ele começa a trabalhar, fechando as águas, as fontes das águas, trabalhando ali por dentro. Mas chegou uma hora que ele manda, então, fazer um outro muro, levantar mais uma proteção. Deus está dizendo para nós, precisa levantar, além de fechar as brechas do muro, acertar o muro de proteção, vai precisar levantar, dependendo do nível da batalha, dependendo do nível da guerra que você entrou ou que te colocaram, você vai precisar aumentar a guarda, aumentar o nível de proteção, aumentar o nível de resistência para os seus adversários. Vai precisar levantar outro bloqueio, o nível de resistência. Aleluias. Deus vai falar nessa live. Oh, glórias. Deus vai alcançar muitas vidas aqui que estão em batalhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se cair de novo, nós vamos continuar essa live até o fim. Hoje eu faço questão, queridos. Amém? Glória a Deus. Queridos, presta atenção. Aumentar o nível de proteção. Aumentar o nível de proteção. Faça, queridos. Faça. Aumenta o nível de resistência. Aumenta o nível de proteção. Aumenta as torres de vigias. Aumenta o número de intercessores. Levanta coberturas espirituais para a tua vida. Começa a acionar o reino espiritual em teu favor. Em favor dessa batalha. Porque a vitória é certa. A vitória é certa. E o que mais? Qual outras estratégias que eles tiveram? Bastante interessante. Fizeram armas. Fizeram muitas armas. Muitas armas. E se nós olharmos hoje, de novo no nosso contexto, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz o quê? Que as nossas armas, elas são o quê? Nós vamos fazer armas? Nós vamos sair para comprar armas? Não. As nossas armas não são carnais. As nossas armas, elas não são carnais. Não. Mas elas são armas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda a estratégia do adversário, do nosso inimigo, dos nossos inimigos espirituais, enfim. Nossas armas são espirituais, poderosas, é o poder de Deus, é o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus, é o sangue do Cordeiro, é o poderoso Espírito Santo, enfim, nós temos armas poderosas, poderosíssimas, temos a armadura de Deus, precisamos nos revestir da armadura de Deus, estarmos firmes no dia da batalha, amém?
Estarmos firmes no dia da batalha. Glórias a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui retomando com a live, porque deu um apagão aqui, muito estranho, mas nós vamos continuando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Glórias a Deus. E Ezequias, então, chama o povo, a população toda na praça, e começa a animar a população, começa a falar com o povo dele, diretamente. Olha, vocês não precisam temer, não vamos temer, porque são numerosos, é um exército terrível, são terríveis, e logo daqui a pouco nós vamos ver por quê, tá? Mas nós não vamos temer, porque nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos buscar o Senhor dos exércitos. Eles têm um exército numeroso, nós temos o Senhor dos exércitos. E nós vamos buscar o nosso Deus, nós vamos clamar a Ele, nós vamos pedir a Ele. Nós vamos buscar de Deus uma intervenção. Por quê? Porque não tem outra saída. Não tem outra forma, queridos, de ganharmos batalha alguma, se não for o Senhor. Você talvez pode chegar e falar assim, pastor, é porque eles estavam cercados, não tinha como entrar e sair, o exército era numeroso, o exército deles não era tão grande nem poderoso assim como o dos seus inimigos. Então, claro, eles tiveram que clamar a Deus. Não. Em toda e qualquer batalha, é essa mentalidade que você tem que ter. Seja ela aparentemente pequena ou não. Lembra que eu falei? Seja ela aparentemente pequena ou não. Esteja você já habituado às batalhas ou não, é necessário você buscar a Deus, porque a batalha é do Senhor. E a vitória é só o Senhor que pode dar. Se você não tiver esse princípio na sua vida, você vai perder batalhas. Você vai perder batalhas. Se você não ouvir, não estiver debaixo da direção, do comando de Deus, o seu exército, e você vai perder a batalha. Vocês vão ser atingidos e destruídos pelos seus inimigos. Então é fundamental. Ezequias sabia disso, então ele fez tudo o que era a parte do homem fazer. Ele estrategou junto com os seus príncipes, os varões, mas chegou e agora, olha, acalmou o povo, animou o povo para a batalha, todos ali ajudaram Ezequias nas estratégias para cumprir ali, restaurando o muro quebrado, fazendo um muro novo do lado de fora, ajudando a tapar as fontes de águas, todos colaboraram para que fossem bem-sucedidos na batalha. Então você precisa ter uma equipe que te ajuda na hora H. Sabe aquela hora H? Você fala, gente, o inimigo entrou, o inimigo veio para destruir. E aí você tem uma equipe que você fala assim, agora, vamos todo mundo orar, vamos todo mundo agora trabalhar e batalhar, entrar na batalha, mas vamos buscar a Deus. Por quê? Não vamos temer, porque Deus é o Senhor dos exércitos. Ele nos dará a vitória. Vamos clamar a Deus, porque a única saída é Deus. E a palavra do Senhor diz, que Ele disse, para o povo se acalmar e buscarem a Deus, porque Deus certamente ouviria. E o inimigo, ouvindo tudo aquilo lá, começou o quê? A afrontar o povo de Deus e afrontar, que é o pior, o Deus do povo dele. Então vamos lá. Ele dizia assim, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria. O Senhor Deus de vocês vai livrar vocês da mão do rei da Síria, zombando deles. Aí eles diziam assim, as outras nações, quando buscaram os seus deuses para livrá-los, ninguém pôde livrar. Todos eles foram destruídos e o povo deles foram destruídos também. Não teve Deus nenhum que eles buscaram socorro, que puderam livrá-los da mão de Senaqueribe. Vai ser vocês os primeiros? Vão ser vocês os primeiros? Vocês estão dizendo que vocês vão consultar a Deus, que vocês vão pedir socorro para o Deus de vocês, para o Senhor de vocês, rindo, zombando deles. E eles vão conseguir? O seu Deus vai conseguir livrar vocês? Não, zombando quer dizer, não vai conseguir. Vocês não vão escapar. Não vão escapar. Aí levantaram os moços para começarem as ameaças, falando inclusive na língua judaica.
para afrontar, atemorizar. Por que vêm as ameaças? Por que vêm as ameaças? Para te desestruturar. Para desestruturar você. Para aterrorizar o seu coração. Para que você perca as forças, para que você perca o foco. E para que você comece a acreditar que a batalha é você que vai fazer alguma coisa. Não, é Deus. Nessa hora, solta. Solta tudo, entrega tudo na mão de Deus. Confia no Senhor. Ele é o teu socorro. Ele não falha. O guarda de Israel não dorme e não dormita. Não dorme e não dormita. E diz a palavra do Senhor, aleluias, que Deus responde. Nós estamos aqui resumindo. Que Deus responde. Ouvi a oração que ele levantou contra mim. Olha como que Deus responde. Deus não responde assim, olha, eu ouvi o que ele disse para vocês. Não. Não. Sabe por quê? O povo é de quem? É de Deus. Quem toca no povo de Deus, toca em Deus. Por isso que o Senhor fala, não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Mas os nossos inimigos, eles não aprendem. Eles não aprendem. Eles continuam tocando, eles continuam falando, eles continuam agindo, eles continuam fazendo. E eles acham que, muitos acham que vão fazer por detrás das nossas costas, que vão fazer por detrás das ocultas escondidas. Esquecem que o nosso Deus, o nosso guarda, o nosso Senhor, o nosso protetor, vê todas as coisas e nos avisa. Vê todas as coisas e Ele mesmo toma para si a afronta. Ele ouve todas as coisas, escuta muito bem e toma para si as afrontas. E ele disse, ouvi a oração contra quem ele se levantou. Queremos dizer assim, eu ouvi o que ele disse contra mim, ele está dizendo de mim, ele está dizendo que os deuses das nações não fizeram nada. Ele está me comparando aos deuses das nações. Ele não conhece, ele não sabe que eu sou Deus, não há outro Deus além de mim. E ele afrontou a mim, não afrontou a vocês. Ele se levantou contra mim e não se levantou contra vocês. Eles vão saber agora que esse povo tem dono. Eles vão saber agora que esse povo tem dono. E a palavra do Senhor diz que Deus então ali envia o recado. Não entrará nela, não flechará ela, não a cercará mais, aleluias, e instruiu ali o anjo para descer e destruir todo o exército do adversário. E você pensa que parou aí? Não. Senaqueribe conseguiu escapar, voltou para sua terra, entrou no templo do seu falso Deus, entrou no templo do seu Deus, que não era Deus, e ali, quando ele entrou, os próprios filhos de Senaqueribe mataram ele, mataram o próprio pai. O que nós aprendemos aqui hoje? Que o Senhor dos Exércitos, o general de guerra, o dono da batalha, ele é por nós, ele é por você. E se você está entrando em batalhas que você nem quer entrar, mas que te colocaram, que insiste em te colocar. O inimigo, você quer paz, mas o inimigo insiste em te afrontar. O inimigo insiste em querer tomar aquilo que é teu. Insiste em entrar naquilo que é teu. Insiste em zombar de você, desprezar você, humilhar você, trazer terror na sua vida, perturbação na sua vida, afrontando, falando, blasfemando do teu Deus, dizendo quem é esse Deus, que você não é nada, ele não vai poder te socorrer, ele não vai poder agir, ele não vai poder fazer nada por você. Nós vamos destruí-los. Ninguém pode se livrar das nossas mãos. Quem é você para se livrar dessa situação? Quem é você para impedir que isso que nós pretendamos fazer aconteça? Ei, essa pessoa ou seus inimigos esqueceram que tem um Deus que cuida e que zela por você, que você tem dono. Você tem dono, você é propriedade exclusiva de alguém, você é propriedade exclusiva do Deus vivo. E ninguém entra em propriedade alheia sem ter que se haver com um proprietário. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo, amados?
Se você é de Deus, tudo aquilo que é teu é de Deus. Há propriedade e há um proprietário sobre isso. Há um guardião. E Deus está dizendo para mim nesta noite, Deus tem ministrado durante esse dia na minha vida e falado. O inimigo intentou, o inimigo entra para tentar assolar, para aterrorizar, para ver se consegue tomar posse das terras, para ver se consegue tomar posse daquilo que é teu, para ver se consegue te destruir, para ver se consegue te aterrorizar. Comparando os deuses, os outros povos que ele assolou com você, mas você é diferente. Por que eu e você somos diferentes? Porque nós não adoramos a Baal, nós não adoramos a Satanás, nós não adoramos os falsos deuses, nós adoramos aquele que realmente é Deus. E por isso que eles disseram, eles destruíram mesmo. Foram destruídos, aquele povo foi saqueado, foi destruído. Por quê? Porque eles buscaram a um Deus que não era Deus, mas nós não. Nós não, nós servimos ao Deus vivo, nós servimos a um Deus vivo, a um Todo-Poderoso, que não perde batalha. E aí Deus manda o recado pelo profeta. Assim diz o Senhor, diga a ele, despreze e zomba, filha de Sião, do seu adversário, porque ele não vai entrar. Ele não vai saquear, ele não vai roubar, ele não vai mais entrincheirar, ele não vai fazer mais nada. Pergunta se precisou fazer alguma coisa. Pergunta se o povo, se Ezequias precisou levantar uma flecha para atingir o exército do adversário. Não precisaram fazer nada, nenhum esforço. Deus não permitiu. Não, povo meu, porque essa batalha agora chegou aqui. Ele me afrontou, ele blasfemou de mim. Tem pessoas blasfemando do teu Deus. Tem pessoas que fizeram acontecer em muitos lugares. E agora estão achando que porque tiveram suas batalhas em outros lugares, com quem não é de Deus, com quem não serve ao Deus vivo, anota aí. Vai mexer agora comigo e com você. Vai tocar na menina dos olhos de Deus. Vai fazer o que quer do povo de Deus e acha que não vai ter resposta. Acha que não vai ter resposta. Acha que vai molestar a mim e a você, vai ameaçar a mim e a você, e que não temos um marido, um dono, um pai, um senhor, que não vai tomar por conta isso e não vai enviar uma resposta a essa pessoa. Pode escrever, porque esta noite o Senhor está respondendo. Alamansore mekanto, rimikanto rabanagashai. O Senhor enviou o anjo, um anjo só, um anjo, querida, não deixou o exército, o povo dele, se desgastar com nada, não precisaram flechar ninguém. Um anjo só destruiu todo o arraial do inimigo. Um anjo só acabou com toda a festa do adversário. Um anjo só colocou tudo no lugar. Você crê que Deus hoje está enviando um anjo? Você crê que o anjo do Senhor hoje está descendo para colocar tudo em ordem? Você crê que o anjo do Senhor hoje está entrando nessa afronta, nessa batalha, pela resposta de Deus? Porque a afronta já chegou no trono de Deus, mas também a sua oração também já chegou no trono de Deus, e que a resposta está descendo. A resposta está descendo, o anjo do Senhor vai descer, e vai tocar. Lamassuri me canto, rabassuri me canto, ramanagasuri me canto, rabanácia. Para saber que tem dono, não faz o que quer, os seus adversários não fazem o que quer com você. Satanista nenhum pode arquitetar nas trevas contra a minha vida e a tua vida, sem o Senhor nos mostrar, sem o Senhor nos revelar, sem Ele colocar por terra as artimanhas do adversário, sem colocar e frustrar todos os planos deles, em nome de Jesus Cristo. Não vão entender, não vão conseguir, não vão entrar, não vão danificar, não vão saquear, não vão flechar, flecha nenhuma, diga aí comigo, flecha nenhuma entrará em mim. Flecha nenhuma me dará, porque o Senhor é o meu escudo e broquel. O Senhor está dizendo para pessoas que estão aqui em batalhas, o Senhor está dizendo para pessoas que estão sendo perseguidas,
pessoas que estão sendo afrontadas. E você olha assim e fala, meu Deus, eu achei que eu fosse descansar agora, porque foi tanto trabalho. Eu procurei fazer tudo tão certo para Deus. Eu sei que sou pecadora, falha, mas a gente procurou fazer tudo tão certo, procurou ver onde que estava o erro, acertar tudo, fazer as reformas, organizar tudo para ficar tudo da vontade do Senhor. Mas o adversário, ele fala, bom, não posso deixar que eles corrijam tudo, não posso deixar que eles andem assim agradando ao Senhor e sejam vitoriosos. Não, nós vamos entrar, nós vamos acampar, nós vamos tomar isso aí que é deles, nós vamos tirá-los, vamos escravizá-los. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, não vai entrar. Não vai flechar, não vai danificar, não vai matar, não vai destruir, porque tem dono. Tem dono. Eu e você temos dono. E não é Deusinho, não é qualquer um.